Boa noite, pessoal. Como estão? Tudo bem? Estamos aqui de novo, mais uma vez, pela Casa Fraterna Novo Caminho, iniciando essa live, essa transmissão ao vivo, para que a gente possa conversar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo e, mais especificamente, o capítulo 8º. A gente vai começar hoje, que é o Bem-aventurados os puros de coração. Vamos nessa. Boa noite. Muito bem. Muito bem aqui. Boa noite. Sônia, boa noite. Olá. E aí, Rian? Boa noite, Di, meu irmão querido. Boa noite, pessoal, tudo bem? Vamos Tô bem. chegando. Ótimo. Tá certo. Vou esperar o pessoal entrando aqui. Boa noite. Felipe tá aí também, ó. A mãe já entrou. Coisa boa. Minha, Lem- Pamela. Lembrando, quem não pegou a sua aguinha, para pegar a sua aguinha, deixar aí do lado. Muito bem. A minha já tá aqui Sempre, né? também, né? Garrafinha. Sempre aqui. Não Velha falha. companheira. Sempre aqui. Muito bem. Rian, hoje, nosso companheiro aí aceitou gentilmente o encargo de fazer parte dessa equipe, né? O Da honroso live. convite. Saudamos aqui, Muito obrigado. portanto, acenando. A Roberta está por aí também. Douglas, boa noite, boa noite. Sejam todos bem-vindos. Ó. Muito bem. Para quem o Insta permitiu acenar, eu acenei. Tem uns que travam. Deixa eu escrever aqui. Qual é o tema? Capítulo 8º. Itens. 1 a 4. Isso mesmo. Vamos fixar. Aí, Boa noite, pessoal que está entrando. Sejam bem-vindos. Muito bem. Sejam todos bem-vindos. Vamos nessa? vamos nessa. Espero que todos estejam com suas aguinhas aí do lado, para quem entrou depois, né? Só relembrando o pessoal aí, que é muito importante. Então, vou dar início com a nossa prece, né? Em primeiro lugar, agradecendo a todos vocês que estão conosco em mais uma live, em mais uma terça-feira, pedindo licença para entrar nos lares de vocês, ainda que à distância, né? Mas a nossa vibração permanece, agradecer por essa corrente gigante vibrando no bem, né? Por se dedicarem esses minutinhos ao nosso querido e amado Evangelho. Então vamos elevar o nosso pensamento. Mestre Jesus, caríssimos amigos espirituais, uma vez mais agradecemos a oportunidade de estarmos todos reunidos em Teu nome, Mestre, para aprender um pouco mais com o nosso amado Evangelho, que foi nos deixado com tanto amor. Agradecendo, sempre pedimos a vós, Pai, que nesse momento Tua luz e o Teu amor abrace os corações, os pensamentos e os lares de todos aqui presentes conosco nessa noite de hoje. Com muito amor, damos por aberto a nossa live. Que assim seja. Que assim seja. Então, vamos começar aqui o capítulo 8, para quem quiser acompanhar aí com o seu evangelho. Bem-aventurados os que têm o coração puro. Então, vamos trabalhar hoje do item 1 a 4.
Deixai vir a mim as crianças. Bem-aventurados os que têm o coração puro, porque verão a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 8. Então trouxeram crianças para que ele as tocasse. E como seus discípulos repeliam com palavras rudes os que as apresentavam a ele, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai vir a mim as crianças, e não as impeçais, pois o reino dos céus é daqueles que se assemelham a elas. Eu vos digo em verdade que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E abraçando-as, ele as abençoou, impondo as mãos sobre elas. Marcos, capítulo 10, versículo 13 a 16. A pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo pensamento de egoísmo e de orgulho. É por isso que Jesus toma a criança como símbolo dessa pureza, como a tomou por símbolo de humildade. Essa comparação poderia não parecer justa, considerando-se que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz ao renascer na vida corporal as imperfeições de que não se despojou em suas existências precedentes. Só um espírito que atingiu a perfeição poderia dar-nos o modelo da verdadeira pureza. Mas a comparação é exata do ponto de vista da vida presente, pois a criança, ainda não tendo oportunidade de manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e da candura. Além disso, Jesus não disse de uma maneira absoluta que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que se assemelham a elas. Uma vez que o espírito da criança já viveu, por que não se mostra desde o nascimento tal como é? Tudo é sábio nas obras de Deus. A criança tem necessidade de delicados cuidados que só a ternura materna pode dar. E essa ternura aumenta diante da fragilidade e da ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo, e era preciso que assim fosse, para cativar sua solicitude. Não poderia ter a mesma solicitude com ele se, em lugar de graça inocente, nele encontrasse, sob os traços infantis, um caráter viril e as ideias de um adulto, e menos ainda se ela tivesse conhecido seu passado. Vamos interromper por aqui e comentar até Pequena aqui. pausa, né? Sim. Para a gente poder comentar. A lição ela é grandinha, para a gente não se perder. Senão a gente vai só ouvindo palavras, né? Sim. Para de prestar atenção. Verdade. O que está sendo falado. Isso é normal da humanidade, né? A não ser os aí super dotados, conseguem gravar tudo, mas é a minoria. Então vamos à regra geral. Lições como essa foram várias, a gente sabe muito bem. Boa noite, pessoal, de novo, né? Pessoal que está entrando agora, pessoal que a gente ainda não teve oportunidade de cumprimentar. Sejam bem-vindos. Mais uma daquelas, né? Que Jesus aproveita uma situação assim, boba, para poder ensinar, né? Trazer lições aí sobre a verdade. A verdade mesmo. A essência de tudo. Porque é para isso que ele veio. Para mostrar a essência, a verdade. Lembro que quando ele foi interrogado por Pilatos, né, depois de ter apanhado, né, ter sido preso, apanhado, né, torturado, etc, levaram lá a Pilatos para ver como é que é, né? Pilatos quis ver o sujeito e perguntar para ele, ver a culpa, analisar a culpa do cidadão. Então tá, chegou lá, começou a fazer um monte de perguntas para ele. Não, mas estão falando que você é rei mesmo? Ele fala, não, se fosse rei, meus amigos já teriam vindo aqui me resgatar, etc. Né? Meu reino não é deste mundo, aquela
Aquelas coisas, né, que ele fala. Lá pelas tantas, Pilatos fala para ele assim, o que você veio fazer aqui então? Ele falou assim, não, eu vim dar testemunho da verdade. Né? Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Mais ou menos nesse sentido, né? Sim. Não necessariamente com essas palavras. E aí ele fala assim, mas o que é a verdade? Aquela perguntinha. Né? O que é a verdade? Ele não fala nada. Ele silencia, né? Não fala, não fala. A verdade da verdade é que esses ensinamentos, por exemplo, aqui, são essa verdade. É que no momento, né, que foi perguntado, fazia muito sentido responder tudo, né, que Pilatos queria. Por isso que ele não respondeu. O destino dele, digamos, já estava sendo traçado, estava sendo cumprido, né, o que havia sido programado. Por ele mesmo, né, curioso é isso. Sendo na qualidade aí de gestor planetário, né, nosso gestor da Terra. Né? Imagina, aquela tarefinha básica, né, Rian? Porque, assim, é tão tranquilo a gente organizar, por exemplo, a nossa própria casa, né? Não é isso? Suave. É tranquilo. tão suave a gente organizar. É tão... Quem é síndico de prédio, que às vezes está aqui assistindo, é tão tranquilo cuidar, não é? De um prédio, assim, de interesse do condomínio. É tranquilo demais, né? Prefeito cuidar de tudo, governador, né? Presidente. É muito tranquilo. Imagina, governador do planeta. Nossa. E logo Mas desse, né? deste aqui. Esta morada transitória de provas e expiações, né, cujos espíritos, né, sintonizados nestas vibrações aí de provas e expiações são mesmo duros. São duros. Mas ainda assim, a espiritualidade faz sempre o melhor. Não interessa. Isso aqui vai habitar gente primitiva, espíritos primitivos. Vai ter uma variedade enorme de natureza, de plantas, de pássaros, de cantos, de encantos aqui no lugar. O cenário vai ser top. Vai ser sempre maravilhoso. Né? Os espíritos não medem esforço. Ainda que os seres que vão habitar aquele lugar, ou nós aqui, tenhamos essa personalidade difícil, vamos colocar assim. Complicado. Né? Complicada. Sim. E aí, ele aproveitou uma situação de crianças querendo se aproximar e os apóstolos ali, né? Não, sai fora. Porque tinha sempre multidão, né? Por fim. Ele passava, o pessoal já sabia, né? Estava chegando e tal. E aí, obviamente, um líder, grande líder, né? E formava-se ali, multidões e tal, o pessoal ficava em volta dele. Nesse caso, né, as crianças queriam acesso e foram amarradas. Ele aproveitou este momento para poder ensinar que nós, se quiséssemos, ou nós, ou todos, né, a humanidade, se quisesse alcançar um lugar de destaque, ou um lugar mesmo, né, no reino dos céus, chamado reino dos céus, que nada mais é que um lugar, né, assim, são várias moradas. Mas o do reino dos céus, para nós que estamos aqui, é qualquer lugar melhor do que isso aqui. Sim. Não é? Já vai parecer o céu. Em um lugar, por exemplo, que já tem menos guerra ou não tem guerra. Concorda? Sim. Demora, hein? Vai demorar um pouquinho. É. Mas calma. Calma. Porque o que ele trouxe foi a verdade. E a essência é essa mesmo. Né? Os mecanismos intermediários de evolução e tal, não era hora de falar disso. Nem isso aqui a gente estava conseguindo entender na época, né? E estamos tentando até hoje entender, né? Estamos até hoje tentando entender. Hoje a gente já dispõe de mais informações sobre esses mecanismos de evolução. Sim. Por exemplo, com a doutrina espírita, né? Sim. Nós estamos aqui falando de doutrina espírita. Na época, não, pô. Na época é 2000 anos e tanto. 2000 alguma coisa, né? Aproximados 2000 anos atrás. Né? Não tinha essas informações aqui. Agora nós temos. Então tá. O que nos ajuda. E é assim mesmo. Deus vai trazendo os professores nas horas certas. Ele não vai trazer um professor de segunda série ou de professor
de ensino fundamental, especialista nisso, digamos, para dar aula num doutorado. Não que não tenha preparo, é só base de comparação. Sim. Certo? Só questão de ensinar. Com formação apenas para, digamos, né, segunda série ou segundo ano do ensino aí fundamental, para uma turma de doc, né, pós-doutorado. São coisas diferentes. Então, a cada momento, cada professor diferente. Tá bom. Exato. E aí, ao falar das crianças, ele traz uma outra base, uma figura de linguagem, né, que é o tempo todo isso na Bíblia. São figuras de linguagem utilizadas. Sim. O Allan Kardec ele colocou aí com muita propriedade, né, no final dessa primeira parte, que ele coloca assim, olha, Jesus não falou o seguinte, o reino dos céus é para as crianças. Né? Ele não falou isso. Não falou mesmo. Ele fala assim, vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, a semelhança de, né, da mesma forma que uma criança, não entrará nele. Né? Aí ele abraçou e tal e coisa, né? Recebeu de fato as crianças ali. Para simbolizar... Pode falar. Outra frase muito marcante, né, lá do item 3, ele fala que a pureza de coração é inseparável da simplicidade e da humildade. E se a gente pensar para quem ele estava falando isso naquele momento, que em sua maioria eram pessoas desprovidas de recursos, né? Em sua maioria, né, pessoas mais carentes, aí dá pra gente imaginar que a simplicidade e a humildade nada tem a ver com o quanto você tem, né? Mas é uma questão lá interna. Então, foi uma parte bem marcante, né? E que as crianças trazem isso, trazem essa pureza, né? Esse pensamento sem egoísmo, sem orgulho, né? Sim, até a música, né? Fico com a pureza da resposta das crianças. Exatamente. E também lembrei da música, né? Quando não é? Sim. É interessante a questão dessa pureza e da resposta das crianças, né? Porque cada susto, né? A gente leva, cada tapa. É verdade. Cada resposta que a gente fica assim sem entender, mas de onde veio isso? Né? De onde saiu isso? Mas então, a pureza de coração, como o Rian disse, é um negócio mais denso, né, do que parece. Sim. Porque, olha, o ideal de... simplicidade é simplicidade de forma, né? Simplicidade é de forma, não é? Pompa e tal. Criança, você produz um brinquedo caseiro ali, com os recursos que você tem, ali uma caixa de papelão, qualquer coisa. Você brinca o dia inteiro com aquilo lá. Fica mais interessante, não é né? Exatamente. Não é? Tão interessante quanto, ou até mais, dependendo da criança, quanto uma coisa comprada. Né? Sim. Então não tem mesmo a ver com grana, né? Não. É atitude, tem a ver com outras coisas. Sim. E a humildade é a base de todas as virtudes. Né? Que é o contraposto do orgulho. O orgulhoso não se presta, ele pode, claro que pode. Ele não se presta a aprender algumas coisas, né? No que fere aqui, a questão do orgulho dele é uma barreira, vira tabu aprender, não é assim? Ele tá sempre com o copo cheio, né? Não cabe mais Vira nada tabu. no copo dele. Pode aprender um monte de coisa, mas na hora que esbarra na questão ali, a gente é assim. Tô falando o orgulhoso, mas assim, em regra, nós somos assim. Sim. Em algum ponto ali que nos incomoda, a gente barra. E fala, não, aqui eu já sei. Que eu já domino. Né? A humildade é o contraponto disso. É a base. É se fazer igual. Então ele... aqui está falando, ó, nesse item 3 mesmo, que Jesus compara, né, a infância como símbolo desta pureza, mas já havia tomado como símbolo de humildade. Em 2 momentos ele indica crianças, né? Quando ele fala dos pobres de espírito, né? Tá aqui no capítulo 7, item 3, até escrevi isso aqui. Deixa eu retomar. No capítulo anterior.
quando ele fala aquela... todo aquele... Ó, vou pegar aqui. Naquela hora chegaram-se a ele... chegaram Jesus e os seus discípulos dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Fizeram uma pergunta para ele, né? Olá, boa noite. Jesus, chamando o menino, pôs no meio deles, ó, trouxe. Falou assim, falou coisa parecida, né? Na verdade vos digo que, se não fizerdes como meninos, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar, se fizer pequeno como este menino, será o maior no reino dos céus. Então é a segunda vez, né? Não é à toa que ele pegou a criança para falar. Há uma fase, aí a gente pode... aqui, antes de entrar nisso, né, que a gente vai ter que fazer a leitura da outra parte, e entra na parte mais, digamos, científica, Sim. do espiritismo. É. Ele fala que, sim, é justa a comparação, embora o espírito da criança possa ser antigo. Acaba que já entra aqui na parte científica, né? Sim. E de fato, a gente não sabe, ninguém sabe. O filho de alguém pode ser muito mais velho espiritualmente do que esse alguém. Muito mais antigo, muito mais experiente, muito mais valoroso, moralmente mais evoluído, mais sábio, pode ser um monte de coisa. Pode. Pode não ser, mas pode ser também. Nunca se sabe. Todo mundo aqui é espírito antigo. Todo mundo aqui. E justo nessa parte, me remeteu a um pensamento que eu tive ainda na adolescência, através de uma música da Adriana Calcanhoto, que fala que todo mundo foi criança. Todo mundo que hoje é adulto foi criança. Aí a gente fala, puxa vida, é mesmo. Né? Então, nós temos grandes nomes, né? Gandhi, mas temos muita gente do mal também que foi criança. Hitler foi criança um dia. Né? Então, assim, a gente... isso causa um rebuliço na mente, né? Pensar nisso, né? Que bagagem esse espírito já trouxe? Como é que era a infância? Era normal, era uma criança, né? Sim. É curioso, né? Que Sim. até determinada idade, o comportamento ele é mais ou menos ali parecido e tal, né, das crianças. Eu li E uma aí... curiosidade uma vez que um padre salvou uma criança de 2 anos que estava se afogando numa fonte e era o Hitler bebê. Então você imagina se naquele ponto a criança desencarna, o que teria sido evitado? É muito maluco, né? Isso é interessante. Isso é interessante se pensar, porque olha o seguinte, é aquela dualidade, né? O livre-arbítrio versus determinismo, ou seja, aquilo que está determinado e que não pode sair nem um pouquinho do eixo ali por obra da vontade de alguém. Né? Senão já teria margem para o livre-arbítrio. Determinismo é o cumprimento absoluto das leis divinas. É a sentença. Né? Quando a gente pega a sentença, já tem uma decisão, é só cumprir. Sim. E não tem discussão ali. A sentença transitada e julgada. Não tem recurso, já está ali. E o livre-arbítrio não. Aí tem um meio de se fazer alguma coisa. Então esse caso é interessante, porque é o seguinte, esse é uma forma de ver também, né? Mas, por outro lado, sempre houve escolha. Sim. Sempre há escolha. Sempre. E já entra... Pode falar. Desculpa. Estava comentando no estudo de domingo retrasado sobre essa questão, né? De entrar em guerras e tudo mais. E aí, no livro Nosso Lar, capítulo 24, lá tem assim, acho que é o incessante apelo, que chama o capítulo. Na época, 1939, época da pré-Segunda Guerra Mundial, justamente do cidadão. Né? Lá falava o seguinte, que tinha uma colônia chamada Moradia, que fazia, por meio do rádio e televisão que eles usavam, a comunicação deles lá, com o Nosso Lar, fazia pedidos de ajuda ao Nosso Lar. Aí o rapaz, ele falava assim, pedindo socorro, né? Olha, vamos redobrar o cuidado, quem puder vir para ajudar e tal, porque está complicado. Está uma zona cinzenta em torno da Europa, a gente não está conseguindo entrar.
trabalhar direito e tal, então vamos nos ajudar, etc, etc, etc. Né? E aí lá fala assim que falanges de espíritos que querem o mal mesmo, né? Não estão nem aí com evolução, essas coisas, querem ver o circo pegar fogo mesmo, sintonizado nisso. Eles começaram fachos incendiários, lá coloca essas palavras, no Japão, por exemplo, né? Que também se envolveu, né? Na Segunda Guerra, a gente sabe. Sim. Então, começa ali a parada. O plano começa na dimensão espiritual, né? E é executado aqui, para ser executado aqui. E aí o pessoal vai em quem? Em quem dá brecha. Sim. Quem dá vazão. Aquelas ideias. Quem está na sintonia. Né? No caso, uma pessoa que vem, uma tarefa de tamanha responsabilidade, conduzir nação, né? Tal. Olha como é que isso é complicado isso. Além de ter. A gente brincou no começo da live, né? Tanto que isso é complicado. Além dessa tarefa interna, existe a responsabilidade externa. Sim. Perante os outros países. Sim. Já pararam para pensar isso, né? É grande, né? A gente ouve, reunião da ONU, blá blá blá. É grandioso. A gente ouve, mas aí a reunião da ONU, não sei o quê, Conselho de Segurança. Gente, não é só responsabilidade de um dirigente de um país, todos, hein, tô falando. Não é só aqui, todos. Tem compromisso interno e externo. Sim. É muito, muito importante. Né? E foi o caso ali, né? Causou abalos externos, teve guerra. Sim. Teve guerra. Né? Lá no nosso lar, são os capítulos 24 e 41 que falam da guerra. Tem o 24, aí tem um interregno lá, conta a história, né? Faz aquelas paradas jornalísticas típicas do André Luiz, né? Muda de assunto e tal, porque estava em 39 ainda. Agosto de 39, a guerra estourou em setembro. Né, tal. E o capítulo 41 são as consequências. Trabalho que dá para a espiritualidade. Mas é interessante porque aí a gente vem com nossa programação e a gente pode zoar, né? A gente pode desandar tudo, né? Se a gente der vazão. Olha como é que é isso. Sim. E como que a gente tenta se prevenir dessas paradas? Como? Não dar tanta vazão, tá? Conhecendo a verdade. Quando a gente fala da verdade, a gente fala da essência mesmo. Não essa verdade, que cada um tem a sua verdade, a nossa verdade. Não, Eu estou falando da verdade, quando eu digo verdade, aí eu vou utilizar a palavra universal, eu me refiro ao que vem mesmo em decorrência das leis divinas, do amor, do Pai. Né? Essa é a verdade. A verdade é ali, o caminho é aquele. Por isso que Jesus, em outra passagem, ele falou assim, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. De uma forma alegórica. Também alegórica. Né? Não é, eu sou o cara. Não é isso. Quem é o desavisado que lê, né, ele pode achar. Pode achar que é exatamente isso. Nossa, o cara se achava. Não se achava. Ali no caso ele tinha certeza. Não sei se é o melhor ou pior a frase, né? Falando assim. Ele tinha certeza de quê? Que estava em comunhão com o amor divino, o amor do Pai. Né? Com as ideias, com a vontade do Pai. Por isso que ele fala dessa maneira. Sim. No caso aqui, ele é uma espécie de médium do Pai. Né? Aqui na Terra. É como se fosse um médium do Pai. Tarefa pouco importante. Quase nada. Sim. Né? Mas, enfim, quanto é importante, né? A gente observar a criança, a infância. E aí vamos fazer o seguinte, vamos ler a parte final, que a gente já avança aqui. Certo. Seria preciso, por outro lado, que a atividade do princípio inteligente fosse proporcional à fragilidade do corpo, que não poderia resistir a uma grande atividade do espírito, assim como se vê em indivíduos muito precoces. Por isso, com a proximidade da encarnação, o espírito entra em estado de perturbação e, aos poucos, perde a consciência de si mesmo. Durante um certo período, ele fica numa espécie de sono, durante o qual todas as suas faculdades permanecem em estado latente.
Esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e fazê-lo esquecer, em sua nova existência terrestre, as coisas que poderiam atrapalhá-lo. No entanto, seu passado reage sobre ele, renasce para a vida maior, mais forte moral e intelectualmente, sustentado e secundado pela intuição que conserva da experiência adquirida. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente seu impulso, na mesma medida do desenvolvimento dos órgãos. Assim, é possível dizer que, durante os primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança. Aí tá bem explicando, né? Porque as ideias que formam o fundo de seu caráter ainda estão adormecidas. E já é uma grande oportunidade, né? Já é uma excelente oportunidade. Durante o tempo em que seus instintos dormem, ele é mais flexível e, por isso mesmo, mais acessível às impressões que podem modificar sua natureza e fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa atribuída aos pais. Portanto, o espírito torna a vestir por um tempo a túnica da inocência. E Jesus está certo quando, apesar da anterioridade da alma, toma a criança como símbolo da pureza e da simplicidade. Muito bem. Então, uma pergunta aqui, ó, que a mãe colocou, acabou que passou batida. Olha só como é que ela é. Aquela história do padre, né? Sim. Será que o padre salvaria a criança se soubesse quem era e o que seria capaz, né? A criança. Olha só isso, hein? Lógico que não. Salvaria de jeito nenhum. Possivelmente não. Não. E aí é que tá. O mecanismo divino de progresso, de evolução, de depuração espiritual, ele é tão interessante. Porque olha só, a culpa é do padre? Claro que não. Não. O que o padre, né, que salvou um bebê, né, 70, sei lá quantos anos, 50 anos antes de estourar a guerra, tem a ver com a guerra? Né? É possível imputar a guerra a um padre que salvou uma criança? Não é isso? Fica estranho demais, não fica? Sim. Então, assim, o mérito do padre, ele permanece intacto. A responsabilidade é sempre individual. Sim. Aí que tá. Sempre individual. O ato dele foi de salvar. Sim. Não interessa o que a criança... E, na verdade, a caridade é isso, né? A prática de caridade. Jesus, quando veio aqui, ele sabia que ia apanhar pra caramba. Ele já sabia, já. Ia apanhar demais. Né? Porque o nosso perfil é esse, né? De guerrear, é fratricida. Ainda é de guerrear. Eu já sabia. O pessoal não ia aceitar. E naquela época era um pouco pior. Era um pouco pior. Porque à medida que acontecem essas paradas aí, que marcam a história da humanidade, marcam a história, existe uma reflexão. Né? E lá atrás não tinha tanta reflexão ainda. O pessoal era bem mais bruto. Bem mais embrutecido. Bem mais do que hoje. Já tem uma melhora nessa condição aí. Geral, tá? De modo geral. Não vamos pegar exceções pela regra. Agora a regra é não aceitar mais práticas anteriores, por exemplo. Né? Essa é a parte de chicotear pessoal, chicotear a galera como pena, essas penas cruéis, por exemplo, que ele sofreu. Hoje em dia, no Brasil, pelo menos, a Constituição Federal veda totalmente penas cruéis, pena que ferem a dignidade humana. Né? Ela foi chicoteada, apanhou, etc. Né? A gente sabe muito bem. E outra parte... Não, pode concluir. Não, pode falar. Outra parte que a gente vê como é o amor de Deus, né? As oportunidades que ele oferece. Então, um bebê ali é uma figura inofensiva demais, né? Então, muitas vezes, quando reencarna um espírito cheio de ódio, né? Um espírito
complicado, às vezes é a única hora que aquele espírito está experimentando o amor de verdade, né? É o amor da mãe que está ali alimentando, que está ali cuidando, e a esperança é de que esse amor desperte algum sentimento humano ali dentro de um espírito duro, né? Então é mais uma ferramenta que o pai utiliza, tanto para o bebê quanto para a mãe, né? Para a mãe também. Às vezes é uma mãe que, né, que nunca experimentou nunca amou nada de verdade, né? Ali é uma grande oportunidade de realmente demonstrar amor, né? E crescer com isso, né? Que volta no que você disse. Há sempre escolha, né? A gente sempre escolhe através da ferramenta do livre-arbítrio, né? Então as coisas são sempre fruto da escolha. E nessa última parte ele explicou, né? Tintim por tintim, como funciona isso, né? Foi. Ele fala essa parte, né? Tá ali no texto, né? Da fragilidade e tal, que cativa. Sim. Ele fala isso, né? Cativar a solicitude. Sim. E é noção básica, não é? Não é nossa? Noção básica. Interessante isso, que é natural, né? Sim. De o maior dar mais atenção ao cuidar do menor. O mais forte cuidar, né, do mais fraco. É uma noção, assim, meio intuitiva. Sim. É instinto, Claro, né? é instintivo. Tem os abusadores. Sim. Sempre tem, sempre vai ter durante um tempo ainda. Mas em regra, né? Sim. É natural a gente raciocinar dessa forma, né? Agir dessa forma. Você viu uma criança ali, caiu, assim, você ajuda, levanta. É normal isso, né? Né? A pessoa tropeça, cara, sofre, levanta. Normal. E a criança, com essa característica, né? Aquele jeitinho bonitinho, o jeito de falar, né? Todo bonitinho, assim. Não entende as coisas, né? É fofinho, jeitinho de falar mesmo. Mas por quê? Por quê? A fase do porquê, né? Nossa Senhora. Quando fala a palavra errada, né? É bonitinho demais, né? O que o Breno fala? Problema. Não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Isso aí, cativa, né? Sim. Bastante. Agora, o que é interessante que a doutrina espírita traz para nós, não está aqui no texto, mas está no Missionários da Luz, do André Luiz. A informação de que a reencarnação completa aos 7 anos de idade. Até ali, ele está envolvido. Né? Como é que o Chico Xavier fala? É sobre o envolvimento fluídico dos pais, digamos assim, né? A influência e tudo mais. E aí, aos 7 anos, se completa, de fato, a encarnação. Tem aqui a parte do livro, só abrir o notebook rapidinho, e a gente já lê a parte do livro que fala isso. Deixei aqui. Está no capítulo... Deixa eu só procurar o número do capítulo aqui para não ficar a informação perdida, né? O capítulo 13 chama Reencarnação. É sugestivo, né? Do Missionários da Luz. Ele é Chico Xavier e André Luiz. Esse livro aqui é excepcional. Aqui é a experiência da reencarnação. Ele fala até o procedimento. Sim. Né, pelos espíritos, pelos trabalhadores. Fala o procedimento, como é que é. Como que magnetiza, como é que faz, como é que não faz. A questão do perispírito se tornar ali uma criança de novo para poder se ajustar a esse processo, né, da reencarnação. Deixa eu achar a informação que eu quero aqui. E enquanto a criança... São várias informações. E enquanto a criança está nesse período de formação, aqui achei, tem sempre um mentor junto ali. Né? É uma coisa interessante. Uma fase mais vulnerável e o mentor fica sempre junto. No caso aqui era o Herculano. Ele fala assim, ó, nosso Herculano permanecerá em definitivo junto de Segismundo na nova experiência até que ele atinja os 7 anos. Após o renascimento, ocasião em que o processo reencarnacionista estará consolidado. Está desse jeito aqui no livro.
além disso, né, tem uma informação que é e a vida continua. Ele fala isso de novo. O André Luiz ele coloca. Até os 7 anos de idade, o espírito passa por uma fase de semi-inconsciência. Ele vai completar os 7 anos. Então, olha como é que é importante, né? É uma fase que fica como se fosse um livro com páginas em branco, ali, para os pais poderem educar. É o que fala aqui no final, né? Mais dócil, mais acessível às impressões que podem modificar a sua natureza e fazê-la progredir, que facilita a tarefa dos pais. Até porque, embora seja um livro com páginas em branco, não é raríssimo a gente vê crianças já com tendências ali a algumas coisas. Sim, sim. Não é isso? Sim. Há crianças com tendências perversas já na infância. É engraçado isso, né? Sim. E aí cabe aos pais observar aquilo e moldar, cortar essas arestas aí. Né? Essa é a responsabilidade da paternidade e da maternidade. Não é tarefa fácil, né? Ninguém vem com manual de instruções, né? Minha mãe fala isso. A pessoa não vem com manual de instruções, não tem como saber exatamente o que faz agora, o que não faz agora. Né? E cada aparelho é um, né? Cada aparelho é um. Gente, até cachorro é assim. Já repararam isso? Cachorro, cada um tem sua personalidade. Tem sim. Cada um tem seu jeito ali. Seu jeitão. Tem uns que gostam de dormir no tapete, tem uns que gostam de dormir no chão. Né? Exatamente. Tem uns que vai lá, você pode mexer na comida à vontade, não tá nem aí. O irmãozinho dele nasceu junto, se mexer ele te morde. Bem verdade, sim. É assim, até com cachorro. Sim. Imagina com criança, né? Indivíduos aí com potenciais, a gente nem sabe quais. O que vai ser, né? O que vai virar, qual que é o planejamento desse cidadão, do sujeito, né? O planejamento reencarnatório dele. Então, imagina. Ele tá lendo também? Sim. Sim, pertinente. E a mãe fala o seguinte, ó. Por desconhecer essa informação, os pais muitas vezes começam a educar a criança bem mais tarde. Sim. É verdade, né? E vai só ficando mais difícil. Vai só ficando mais difícil. Porque passado esses 7 anos, como tá falando ali, né? Completa e tal. Aí vem mais tendências. Tem mais, ainda que intuitivamente, lembranças, né? Atos, gestos próprios. Então, de fato, fica mais difícil. Como está falando aqui. Aí, no caso, o contrário do que está falando aqui, né? Menos acessíveis impressões que podem modificar a natureza e fazê-la progredir. Só para a gente não passar batido, e é claro que tinha perguntas assim no Livro dos Espíritos também, né? Sobre a infância. Da 379, olha o tanto. Vai até a 385. Não é tanto assim, mas a 385 ela é grande. Né? Dá a impressão que são várias. Mas ali o Allan Kardec era o primeiro contato, né? O primeiro contato, ele vai, como é que é isso? Né? O espírito que anima a criança é tão desenvolvido como o de adulto? E é aquilo que a gente comentou mais cedo, né, Jean? A resposta é assim, pode ser mais. Né? Mais desenvolvido, né? Se progrediu mais. Se não, né? Não são os órgãos, não são senão os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Então, quer dizer, está em desenvolvimento ainda, né? Por isso que não se manifesta. Age de acordo com o instrumento, com a ajuda do qual pode se manifestar. Né? E por aí vai, tem mais, né? Mas a gente, para não ficar lendo perguntas demais, se bem que essa aqui, a 380, até que vale a pena. Mas as outras ficam de tarefinha de casa. Fala assim, uma criança de tenra idade, novinha, o espírito, pondo-se de lado o obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação. Pensa como uma criança ou como um adulto? Como é que a criança pensa? Como criança ou como adulto? Ele fala, quando ele é criança, é natural que os órgãos da inteligência, não estando desenvolvidos, não podem lhe dar a intuição de um adulto. Ele tem, com efeito, a inteligência muito limitada enquanto a idade faz amadurecer a sua razão. A perturbação, olha a palavra que ele usa, que acompanha a reencarnação não cessa subitamente no momento de nascer.
ela não se dissipa senão gradualmente com o desenvolvimento dos órgãos. Perturbação espiritual. É a perda da total consciência, né, Sim. de si. Por isso que facilita o trabalho. Ele ainda não sabe direito. Já pensou, Gui, se viesse uma criança já argumentando, já, né? Já nascendo Poderoso, argumentando? poderoso chefinho, né? Daquele mais ou menos daquele jeito, né? Né? Já nasce debatendo, já. Já com médico, né? já. Pô, me tirou muito Já rápido, com né? médico. Assim, que, né? Faltava ainda algumas semanas. Por quê já? Sim. Tá errado isso aí. Procedimento todo errado. Vou representar no CRM. Né? Contra você, vou ao Ministério Público. Já nasce assim, né? Imagina. A mãe põe de lado, trata como amigo, né? Não vai querer criar, mas por que isso? Surgiu um monstro aqui. Agora você imagina a bagagem que teria que ter a mãe do Albert Einstein, por exemplo, né? Conseguir conversar, né, com a criança Albert sim. Einstein com a consciência de um adulto, né? Entendi a pergunta. Imagina. Pois é. Então, tudo é muito perfeito. Sim. Para resumir, né? O mecanismo é muito perfeito. É feito assim para nos cativar, para incentivar a tarefa dos pais. Senão, não ia incentivar nada. Né? Especialmente sabendo que pode ser mais velho mesmo, né? Pode ser, aí a criança já nasce ensinando o pai, né? Esse é um negócio meio maluco. Né? Assim, e esvaziar um pouco dessa tarefa. Sim. Dos pais. E ela não ia aprender tanto. Mas, pô, já sabe. Já sabe tudo, né? Então essa relação de dependência estimula a desenvolver o nosso amor mesmo. No fim das contas, a fraternidade. Porque a gente sabe, aí só variando um pouquinho, né, da temática, que várias vezes a criança não é um amigo querido que está reencarnando ali no ambiente familiar, doméstico. Não, pode ter sido inclusive um inimigo ferrenho. Sim. Que, né, houve um ajuste antes de reencarnar conosco, todo mundo, uma reunião mesmo. Vamos acertar isso daí, vamos acabar com essa história. Isso aí não está ajudando ninguém desse jeito que está. Né? Aqui mata um, mata o outro, o ódio aqui, o ódio ali, né? Não sei o quê. Ninguém está saindo bem nessa. Estão nessa já tem uns 250 anos. E não é raro acontecer isso. Não. E aí vai lá, fala, não, tudo bem, chega disso, estou cansado, estou um trapo. E várias vezes está um trapo mesmo, visualmente. Porque pensamento e vontade é o que faz acontecer tudo no plano espiritual. Sim. E aí o perispírito sofre diretamente as consequências do que a gente vibra, do eixo magnético de cada um, do magnetismo de cada um. E acaba deformando, fica lá aquele trapo de gente. Então, vamos acabar com isso. Né? Cuida, tal, trata, aí toma consciência, fala, vamos. Pronto. Por isso que a reencarnação, tem uma passagem, eu acho que é do próprio Missionários que ele fala, que é um mecanismo extraordinário de reforço da fraternidade. Por isso aí. Né? Ajudar nesses resgates. Aí. Reforço da fraternidade, o estímulo direto ao amor. Sim. Recebe alguém que não lhe foi caro, ou vice-versa, como um filho. Aí você aprende a amar. Sim. Olha aí que gracinha. Não sabe falar, não se alimenta sozinho. Eu vou ter que ajudar, eu vou ter que dar comida, eu vou ter que ensinar a falar, a andar e tudo mais. Né? Interessante demais, né? Perfeito, né? Pois muito bem. Mas, aí só pra gente concluir, né, que já tá dando horário aqui já. Tirando essa parte aí da infância e tudo mais, né, maternidade, paternidade, que a essência do que Jesus falou era que a gente se pusesse na condição desta criança que precisa, né, de aprender, que se dispõe, no nosso caso, a aprender, receber esses ensinamentos para que a gente possa caminhar junto ali. A gente se coloca como criança, tipo, eu não sei de quase nada. Ou eu não sei de nada mesmo, só sei que nada sei. Né? E procura quem sabe, no caso aqui o Evangelho. Né? Olha os ensinamentos. Para poder seguir a doutrina, né? As várias que tem,
que segue os mesmos princípios, ainda que não sejam cristãs, Sim. que segue esses princípios, aí a gente vai ser digno disso que ele chama de reino dos céus. E é disso que a gente precisa. Parar de bater cabeça, né, entre nós aqui. De nos entorpecer, né, nos sentidos. E esquecer que isso aqui é um estágio. É só um estágio, né? É muito difícil. Mas é muito difícil. Né? Todo mundo bate cabeça. Ou mais hora, menos hora. Aí o Rian, todo mundo. A gente não tá acima, né? A gente não é super missionário, senão a gente não ia estar, assim, super missionário a gente já seria conhecido, se fosse. Pelas obras. Né? Sim. E se fosse muito evoluído, não estava na Terra. Né? Então é isso. Todos nós temos muito a aprender, a nos educar ainda. Sempre. Então, nos portemos mais como crianças nesse aspecto. De nos abrir mais a esse tipo de ensino, esse tipo de exemplo. Prestar mais atenção nesse exemplo, nesse ensino, nesse aprendizado. Muito bem. De minha parte, já encerro, estourando o tempo. Encerro já agradecendo aqui já. Agradecendo, depois o Rian, né, pode ficar à vontade aí também, mas eu já agradeço pela companhia de todos, pela participação. Tem uma frase que, peraí, antes de terminar, né, a Neise está falando assim, temos de lembrar que somos seres espirituais vivendo experiência humana. É isso, exatamente. É isso. Né? Estamos no mundo, mas não somos do mundo. Não, Paulo não é daqui. Né? Falou, exatamente isso aí. Mas é isso, então, pessoal. Agradecê-los também, né, por esse tempo junto, por se dedicarem um tempo, né, estarem aqui com a gente, vibrando no bem, né? Foi uma hora que, mesmo quem não estava lendo, quem até não estava acompanhando, mas não estava pensando em outra coisa, né? A gente estava pensando aqui no bem, estava todo mundo juntos aqui. Esse momento é muito importante. Agradecer ao dia, a todo mundo pela oportunidade, por todo mundo que ficou com a gente até agora. E semana que vem tem mais. Sim. Então, muito obrigado, pessoal, mais uma vez, né? Fica aí o nosso abraço e o convite para a próxima, como o Rian disse. Agradecer ao Rian também, aí, pela estreia, né, Rian? Né, Rian? Pegando o jeito Estreia da coisa muito ainda. bem. Claro, vamos que vamos. E é isso aí. Muito obrigado também, né, pela parceria. Eu que agradeço. Valeu, Boa Filipão. noite, gente. Boa noite, pessoal. Obrigado. Boa semana a todos. Fiquem com Deus. Até mais. Seja até. Tchau, tchau.